O Na Nuvem de hoje está com um tema super pontual. Vamos conversar sobre Setembro Amarelo. Quebrando o silêncio, Vencendo a depressão. o Na Nuvem está no ar. Conversar então sobre esse assunto que é tão necessário ser falado nessa área. Exatamente, o Setembro Amarelo, na verdade, essa conscientização deve ser sempre, mas temos que aproveitar essa oportunidade, né, Vini? E trouxemos dois convidados especiais para a gente dar continuidade a esse assunto. E a primeira pessoa que eu quero apresentar é psicóloga, é pastora e também é minha irmã, Viviane Viegas. Seja bem-vindo. Prazer imensurável estar aqui. Que bom. E também temos nosso amigo Kennedy, que vai compartilhar um pouquinho desse processo de depressão, não é mesmo, meu amigo? Sim, é um prazer imenso, é um privilégio poder estar aqui e contar um pouco para vocês minha história. Sim. É isso aí. Então, é começar a falar sobre esse tema de depressão, né? É o desafio, não é isso? Quão a gente tem ouvido falar nos últimos tempos sobre essa questão da depressão. E algo que tem afetado todas as idades. O adolescente, o jovem, a terceira idade. Você, como psicóloga, como que você vê isso? A depressão ela tem afetado milhões de pessoas ao redor do mundo. E a cada vez mais tem afetado mais pessoas e a faixa etária também vem diminuindo. Tem alcançado ali crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? Sim. E algo eu estava até lendo hoje pela manhã sobre quão a rotina das pessoas, né, tem mudado. Desde a gente viveu uma pandemia, que foi algo que não foi fácil, né? E isso afetou muito o ser humano, né? A gente pode falar também que são essas influências da rotina, da correria, ansiedade. A depressão ela é desencadeada por fatores multidimensionais, né? Tem fatores genéticos, os fatores ambientais, como ali a pandemia, o isolamento social, né? Tem o ambiente, também o estilo de vida, todo o transtorno mental, ele é multifatorial. Sim. E Kennedy, conta pra gente, assim, quando que você descobriu um pouquinho da sua história? Tudo isso foi um gatilho, né? É uma série de fatores, né, que leva você a desencadear isso. Mas um dos fatores dele foi um término de um relacionamento e daí para frente você vai entrando, né, em umas faculdades ali da sua mente, na sua vivência, no seu convívio social, a vida vai perdendo a cor. Acho que essa é a melhor expressão que a gente pode dizer. Que a vida vai perdendo a cor. Então, quando você vê, você já está lá no buraco, naquilo, vivendo aquilo. E você não tem força nem para sair. Você precisa de ajuda e você não sabe como pede ajuda. Você tenta verbalizar, mas não consegue. Às vezes verbaliza, mas não fica tão claro. É um processo bem difícil. Exatamente. Quais sintomas, assim, você foi percebendo que não estava legal, sabe? Olha, talvez você tinha o costume de fazer algo, foi perdendo aquele desejo. Como você descobriu que não estava legal o seu emocional? É um processo, né? Por exemplo, eu particularmente sempre fiz muita atividade física, eu gosto muito de correr. Então você começa a deixar um dia de correr, você começa a acordar um pouco mais tarde, você começa a ser um pouco mais frouxo consigo mesmo. Né? Você deixa as coisas um pouco de lado, não tão bem agora, não tão agora. Aí de repente você para de fazer as coisas que você mais gosta, que é desde sentar e ver uma série. De qualquer coisa. Você vai aos poucos ali, mas quando você percebe, já tem 5 dias que você não sai de casa. Entendi. Já tem 3 ou 4 dias que você não tem contato com ninguém. Com absolutamente ninguém, e você não faz questão disso. É bem difícil. Perde o prazer na vida, né? A vida ela vai perdendo a cor, né? Vai perdendo o sabor às coisas. Você para de observar um simples pôr do sol, né? Por exemplo, a gente está numa temporada que o pôr do sol é muito bonito, né? Todo mundo postando coisas. A gente perde essa cor, né? De poder sair e correr, sair e andar na rua, você para. Sim. Simplesmente levantar da cama você não quer mais. Exatamente. Temos algumas notícias também, Vini? Temos. Para a gente dar continuidade a esse assunto, a primeira notícia que nós vamos falar a respeito desse tema, que é depressão, é essa aqui. Depressão entre jovens de 18 e 24 anos aumentam para 11,1% em 2019, segundo o pesquisador do IEPS. Olha como é que está aumentando entre os jovens, né? A gente que está ali com a energia toda para construir tudo da vida nessa área. Exatamente. Será que tem uma explicação também, né? Porque aumentou tanto entre os jovens?
O córtex, que é responsável aí pela regulação das emoções, na adolescência está muito potencializado. O adolescente ele acha que sabe tudo, que é o dono da verdade ali, né? Está no ápice ali da neuroplasticidade. Então, assim, são muitos neurotransmissores, muitos hormônios mesmo, muitas mudanças mesmo hormonais na adolescência. Então, o adolescente nós precisamos olhar com mais carinho, com mais empatia, ouvir mais o adolescente, porque a sociedade julga muito, é frescura, isso é da fase, mas não, nós precisamos olhar, observar, ouvir, sabe aqueles pensamentos de autoextermínio, assim, às vezes bem sutis, vem se repetindo, dentro de casa, os pais, nós precisamos estar atento à fala, como que o adolescente está verbalizando, ou às vezes nas mudanças, um adolescente que era tão extrovertido, ele começa a ficar mais introspectivo, querendo ficar mais ali naquele isolamento, nós precisamos olhar como sociedade, olhar e ouvir esses adolescentes. Exatamente. Existe essa pressão, né, social. Sim. A gente fala muito essa questão também das redes sociais, da internet. Pode ser, né, algo que potencializou isso também, né? A questão da pandemia, muita essa insegurança, né, do futuro. Hoje o jovem tem muito disso. O que eu vou fazer? Trabalhar, né? Cobrança da família, dos amigos, da sociedade em si. Tudo isso propicia também, né? Também. E Kennedy, você chegou a esse momento assim que a vida foi perdendo tanto a cor que a solução era acabar com ela? Você passou por isso? Sim. Você poderia compartilhar com a gente? Claro, claro. O que acontece, né? Como a gente vive num mundo hiperconectado, a gente está conectado o tempo inteiro em qualquer coisa. Está muito fácil o acesso a tudo. Sim. E isso, de certa forma, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente recebe tudo isso, né? Por exemplo, a comparação, a competição com o outro. E você começa a se enxergar como um fracasso existencial. Então, quando você vê nesse seu fracasso de existência, aí você percebe assim, poxa, então a minha existência aqui ela não faz diferença. Tanto faz, né? Eu estar aqui hoje ou não, pouco importa. Mesmo ouvindo pessoas falando que você é amado, né? Mesmo que... Mesmo ouvindo. No período, eu estava até falando um pouco mais cedo, eu fui ler um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. Nesse livro, ele retrata mais ou menos que o processo de depressão é como se a pessoa fosse virando uma árvore. Ou seja, ela vai perdendo a visão, ela vai perdendo o ouvido, né, o ouvir, ela vai perdendo a fala, ela vai se tornando um ser inanimado quase. Então, quando você começa a perder, embora você ouça que você é amado, embora você ouça, você vai na igreja, você louva, você canta, você ouve pregação, mas aquilo é um eco, né? Fica vagando dentro de você e você não consegue mais enxergar sentido naquilo. Até que um dia que não é que você quer simplesmente deixar de estar, né? Você só quer que aquela dor some. Sim. Então a única forma que você enxerga de fazer essa dor sumir é não estar existindo mais, entendeu? Então, no fim das contas, você não quer perder a vida, você só quer que ela não tenha mais aquela dor. E como foi esse momento assim que estava decidindo mesmo acabar com essa dor, acabar com tudo? É um processo, são alguns dias, né, até que aquela ideia vem dentro de você. Aí você vai maturando aquela ideia, você vai mastigando aquilo, você começa a falar sobre aquilo, aí até que você começa a escrever sobre aquilo. Então, do pensamento se torna uma fala, que se torna uma escrita, que se torna uma ação. É uma coisa levando a outra. Até que um belo dia, eu saí, falei, tá bom, vou fazer então o que eu mais gosto. Eu saí para correr e eu saí mesmo de fato para não voltar mais. Aí nesse dia eu tive um outro encontro com o Senhor, né? Eu ouvi claramente uma voz familiar, não é a voz grossa, não é nada, é uma voz familiar, ainda não. Ali você percebe, então ali você treme todo, você fica... Eu falei, não, ainda não. Tem mais alguma notícia? Temos sim, temos mais uma. Como é bom a gente falar nesse assunto, Com né? certeza. Talvez você está passando exatamente por isso e nós estamos sendo aqui um canal de Deus para dizer, ainda não. Isso aí. Você tem muito para viver, viu? Depressão de adolescentes é hoje mais frequente e tem maior risco, né, do autoextermínio. Então, mesmo com a idade, como nós falamos, né, tá comum acabar o prazer para a vida tão jovem, né? E vendo como você enxerga isso no sentido de o adolescente está ali com a vida toda para construir, né? Como você falou, tem hormônios, são várias coisas, mas como você enxerga assim de forma clínica o adolescente tirar a própria vida?
algo muito importante que nós precisamos pontuar. Depressão não é frescura, não é fraqueza, não é falta de Deus, não é falta de fé. Pense comigo, uma pessoa que tem uma disfunção na tireoide, isso vai provocar alguns sintomas físicos, a pessoa fica cansada, fica ali para baixo, e aí, o que ela vai fazer? Você chega para a pessoa e fala, deixa de frescura. Não, isso é falta de fé, não, é uma doença e que necessita um tratamento. A pessoa vai procurar o endócrino, né? Então, vamos voltar então para o caso da depressão. Depressão é doença, depressão é um transtorno mental, mas que tem tratamento. Isso. Então, seja o adolescente, seja a criança ou adulto, tem tratamento para a doença. Exato. E eu falo isso hoje, né? Como tem sido quebrado, né? Até através das redes sociais, muitas pessoas que vivenciaram isso começaram a expor, né? Algo que antes a gente nem ouvia, né? As pessoas começaram a postar e compartilhar, e ali as pessoas que sofrem isso começaram a identificar e falar, olha, existe alguém também com isso, né? Não sou o único, né? Entender que é algo genético, né? Existe hoje tanto suporte e tratamento para você realmente ali se passar por isso, né? E não passar sozinho. Sim. Né? É realmente você procurar ajuda. Exatamente. E assim, antigamente, né, para nós cristãos, tudo era resumido em demônio, Isso. né? Então a pessoa ia para o culto da libertação, oravam por ela, ela voltava ali, talvez na hora, no meio daquela êxtase do mover de Deus, né? Meu Deus, todo mundo olhou para mim, né? Me deu a atenção que talvez eu estava precisando, afirmou coisas para mim, mas depois ela ia embora e continuava, né? Sim. Como você enxerga isso hoje, o cristão e a depressão, Kennedy? Você também procurou ajuda, né, Kennedy? Procurei. É o que a gente percebe, até mesmo na história bíblica, né? Eu fui na onde eu conseguia. Eu fui ler livros e, obviamente, eu fui me recorrer à fé. Sim. Né? Em uma das consultas, né, eu tive uma grave crise de ansiedade, então em uma das consultas o médico falou assim, o que você mais gosta de fazer? Volta a fazer. Eu fui na psicóloga, na psicanálise, ele também disse para mim, volta a fazer aquilo que você mais ama. No período da pandemia, apesar de tudo, eu tomei o gosto pela leitura. Eu falei, eu vou ler. Então eu vou ler, vou procurar na Bíblia. Quem que teve isso? Eu fui cair de cara com o profeta Elias. Ele pediu para morrer. Sim. Ele pediu 3 vezes para morrer. Né? Aí eu fui atrás da ajuda do psicólogo também, da psicanálise. Mas você tem que romper uma barreira. Porque você tem que vencer em si mesmo, que não é falta de fé, você não está afastado de Deus, não, muito pelo contrário. É você apenas verbalizar aquilo que você sente. Põe para fora. Né? É como, por exemplo, a gente come alguma coisa, sente mal. Então, o que acontece? A gente põe aquilo para fora. Então, começa a pôr para fora. E fala, né? Verbaliza. Sim. E se permite ser ajudado. E outra, vai atrás de pessoas que você sabe, a gente sabe, no fim das contas, a gente sabe quem pode e quem não pode nos ajudar. Né? Vai atrás eu sempre, como a gente está aqui no ambiente cristão, na Bíblia, os cabelos brancos são sabedoria, né? Então eu fui atrás de quem era mais velho que eu, que era mais antigo que eu, para poder falar sobre isso. Sim, e fica tão mais fácil quando nós encaramos os nossos problemas, né? Os nossos desafios. Deixa eu encarar isso aqui não vai me vencer, mas eu vou encarar, né? E com ajuda, com suporte, sendo vulnerável, sendo transparente, né? Porque a primeira coisa é a pessoa ter vergonha, não é causa aquela vergonha, nossa, não vou expor para ninguém, eu estou errado, e aquele multidão de pensamentos, né? Mas quando a pessoa ela encara e fala assim, não, peraí, eu estou vivenciando isso. Por isso que esse outro, né, é importante. Ter o outro ali para compartilhar. Você vê isso também, Viviane? Vejo, sim. Você mencionou algo muito importante, que na depressão, a pessoa ela tem pensamentos ali de culpa, de autocondenação, de catastrofização. E como o Kennedy também mencionou, assim, de forma prática, o pensamento gera a emoção, que gera o comportamento. Aí, na linha teórica que eu trabalho, a terapia cognitivo-comportamental, nós vamos trabalhar nessa tríade, trabalhando ali o pensamento do paciente, que ele vai entendendo, aí nós vamos, porque assim, se você for olhar a palavra depressão, ali na etimologia mesmo, é um rebaixamento. É como se a pessoa que estivesse com depressão, ela estivesse aqui rebaixada ali. Por quê? Tem ali uns pensamentos que parece que domina a pessoa ali, né? Então, a pessoa está ali naquele rebaixamento mesmo. Então, é importante demais que ela peça, que ela procure ajuda. Sim. E a terapia vai ajudar nesse contexto que eu falei. Nós vamos ser uma
ativação comportamental. Porque se ela está nesse rebaixamento, como o Kennedy mencionou, ele foi só parando, só parando, só parando. Aí na terapia nós vamos trabalhando essa ativação comportamental, a reestruturação cognitiva, e aí o psicólogo vai avaliar, fala assim, olha, será que vai precisar entrar com medicamento? O psicólogo não medica, mas então ele vai passar o seu paciente para procurar um psiquiatra. O psiquiatra precisa também algo que precisa ser mencionado. Precisamos procurar o psiquiatra, porque ele vai entender ali, te ouvir, para te dar um medicamento que realmente vai atuar ali, né? Então, vai o psiquiatra com o medicamento, porque tem algo ali cerebral mesmo, os neurotransmissores que precisam ser organizados, e o psicólogo aqui, trabalhando o pensamento. Então, tem algumas pessoas, como no caso do Kennedy, não precisou de medicamento. Tem algumas pessoas que só com a terapia mesmo conseguem aí entrar nesse processo. Com certeza. Que legal. Além, então, aí da ciência que está aí para nos servir, né? Você falou que você apegou à fé e você procurou a sua liderança, Kennedy? Sua liderança, pastores, você teve um tempo com eles? Porque às vezes é isso mesmo. Talvez você está ali numa posição, acho que você era líder de algum departamento. Era líder de departamento. Então as pessoas já olham para você e você pensa, meu Deus, mas eu sou um exemplo para tudo, né? Eu tenho que ser um exemplo, como é que agora eu vou estar nesse momento de tanta vulnerabilidade? Como foi compartilhar com sua liderança? Olha, num período, né, eu estava lá na Lagoinha Savassi e meu líder direto era o Flavinho, era o pastor Flavinho. Então, quando você chega e conversa com ele, pastor Rafa Valente, né? Sim. Você conversa direto, são pessoas sensíveis. Uau, então, verdade. a importância de você ter uma liderança sensível, uma liderança que é igual gente, né? E a gente, como membro de igreja comum, a gente olha, às vezes, o pastor, a gente acha que o pastor está um nível acima. Não, o pastor é gente, igual você. Ele tem os dias bons e os dias maus. E às vezes você está numa temporada ruim que você acha assim, o pastor não vai, o pastor tem mais coisas para fazer. Não, cara, vai lá, pode ir lá, vai até o seu pastor e conversa com ele. Né? Tem um tempo de 10 minutos, 15 minutos. A gente costuma dizer, eu pelo menos no meu trabalho, eu costumo falar com meus amigos, você tem 8 minutos para conversar comigo? Né? Então, conversa. 8 minutos, talvez 8 minutos de uma conversa pode mudar o seu destino. Exatamente. Faz toda a diferença, né? Então é esse processo, né, que não é fácil aí da depressão, é um desafio, a gente sabe que está aí, mas procurar ajuda, né? Algo que a gente falou tanto sobre esse Setembro Amarelo agora, que é esse mês da conscientização, é você entender que a sua vida é muito importante, né? Deus nos criou de uma maneira tão única e tão especial, então você lembrar disso, a sua vida importa muito, muito mesmo. Então valorize sua vida, procure pessoas, procure ajuda, né? Nós temos a nossa igreja, né? Batista da Lagoinha. Você pode ligar lá pra gente, tem o telefone da Paz, né? Exatamente. 3429-9550. Converse ali, fale. Tantos testemunhos de pessoas que estavam ali, né, para já tomar uma decisão tão ruim e foram ali restauradas, transformadas pela palavra de Deus. Né? Então nós sabemos que o Senhor também intervém aí no nosso coração. Amém. E é isso, né, Vini? E a Bíblia também mostra, né, gente, que pessoas que não deixaram de ser referência, né, passaram por isso, passaram por momentos de dor, como Elias, como o próprio Moisés, né, que tiveram esse pensamento. Acho que é melhor, Deus, se eu resolver me tirar daqui. Mas não, sabe, dias difíceis vêm, mas eles passam. E depois geram testemunhos grandiosos, geram testemunhos maravilhosos que vão impactar aqueles que precisam, né? Eu guardo uma frase comigo, que é a respeito do que Deus fez de natural, né? O sol, mesmo quando está chovendo, ele continua lá, ele só não está aparecendo. Então a vida de Deus, a alegria de Deus está no seu interior, né? Ainda tem o rio de águas vivas dentro de você, está aí dentro. Talvez agora, no momento, pelas circunstâncias, por você não estar bem, ela não está aparente, mas ela está ali. E Jesus, ele nota, Jesus, ele está com você, ele te dá a mão, ele te auxilia. Exatamente. Gente, agradecer a presença de vocês, já estamos chegando ao final. Exatamente, mas antes, qual que é a indicação do livro de hoje? Gente, já estava esquecendo aqui, olha aí. Tem esse livro que eu já li que chama Andando com o Tanque Vazio. Já leram esse livro? Muito bom. Ele é muito bom, eu li ele justamente na pandemia e ele fala, né, da experiência de um pastor que teve burnout, depressão, tantas coisas. E ele fala um pouquinho, né, da história dele e ele dá muitas dicas pra gente viver, né? Até o Kennedy falou muito das atividades, né, dele, que foram
boas, né, nessa restauração, nessa volta. E ele fala sobre isso, né? A importância do equilíbrio das nossas atividades, né, de se conhecer. Acho que esse autoconhecimento é muito importante, a terapia. Então, fica essa indicação aí para você, nessa leitura que vale a pena demais, né, Vini? Leia livros, né? Leia livros. Nosso convidado aqui voltou a ler, começou a ler nesse momento, né? E olha como é que ajudou. Fazer atividades que dão ali prazer e alegria, né? Exatamente. Kennedy, eu queria que você deixasse uma palavra pro pessoal de casa, mas fosse para um público específico. Você, como alguém que já está vencendo isso, encoraje aquele que está assistindo, que talvez está com os mesmos pensamentos que você passou. Claro. Olha, se por algum momento na sua vida, ou se você está nesse período ou está passando por ele, lembra de uma coisa, o que minha tia disse para mim. O que seria do dia de sol se não tivesse a chuva? Ou o que seria da chuva se não tivesse o dia de sol? A nossa vida ela é feita de ciclos. Você tem que primeiro se conhecer, se perceber. Você se conhecendo e percebendo, aí você vai poder falar sobre e se expor. Talvez é aquilo que a Bíblia fala, é na fraqueza que eu sou forte. Então você expor a sua fraqueza, talvez a partir daí você vai mostrar o quão forte você é. E a sua história ela não cabe em você. Ela vai tocar o outro, o próximo. A gente nunca é o fim de nada. A gente é o caminho pelo aquilo que passa, né? Hoje eu sou o caminho para abençoar você de alguma forma. E você é o caminho para abençoar alguém de alguma forma. Eu, antes de passar para a Viviana, quero te dizer obrigado, Kennedy. Sim. Obrigado eu. Hoje você está tocando tantas pessoas Verdade. aí que você não vai conhecer pessoalmente, mas está sendo uma resposta, né? Obrigado. Bem, o seu sim para a vida está abençoando muita gente. Quem sabe você até escreve um livro aí, Kennedy, sobre essa verdade. história. E você, psicóloga, que tem a dizer aí para o pessoal de casa? Olha, Jesus, a nossa maior influência, o nosso maior modelo. Quando ele esteve lá, Lázaro estava morto. Todo mundo esperava, Jesus chegava lá fazendo um milagre, não é? Pensa, a expectativa das pessoas sobre Jesus. Mas Jesus, o que ele fez primeiro? É o versículo que eu mais amo na Bíblia. Jesus chorou. Já pensou? Chama a psicóloga aqui para falar sobre depressão. A psicóloga vem aqui, chora, mostra a sua humanidade. Jesus pode fazer um milagre? Pode. Ele sabia que ia acontecer um milagre, sabia. Mas mesmo assim, antes do milagre, ele mostrou a sua vulnerabilidade, a sua humanidade. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Jesus veio aqui e nos mostrou o caminho. Amém. É Ele, acima de tudo, o nosso maior modelo de humanidade. Amém. Uau, é isso aí, Demais, meu gente. Deus, Olha, que muito programa. obrigada, viu? Saí muito edificada, cresci muito nesse bate-papo. E eu espero que também o pessoal de casa tenha sido edificado aí. E é isso aí, pessoal. A gente chegou ao fim, infelizmente. Mas fica triste não, sabe por quê? Terça-feira que vem tem mais e o tema tá maravilhoso, né não, Sarinha? Isso aí, fica ligadinho no Na Nuvem que tem muita coisa boa vindo por aí. Corre pro YouTube se você perdeu alguns dos nossos programas e até semana que vem. Até mais!